Olá, bom dia. Uma ferramenta inovadora está sendo usada pelo Ministério Público do Maranhão para refazer laços familiares. É como o próprio nome indica, é constelação familiar. E é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem veio tomar café comigo para me dar as informações sobre essa nova ferramenta foi a Cláudia Chaves, que é assessora do Ministério Público. Bom dia, Cláudia. Bom dia. Seja muito bem-vinda. Obrigada. É constelação familiar, acho que o nome já indica mais ou menos do que trata, mas é isso mesmo, é reconstrução desses laços, é isso? Essa ferramenta, ela foi desenvolvida por um psicoterapeuta e no início era um missionário chamado Bert Hellig. Ele percebeu que existiam alguns comportamentos, alguns padrões dentro de uma tribo quando ele passou por lá, vivendo como missionário durante 16 anos, ele percebeu que lá existia uma forma de se relacionar a partir do reconhecimento dos seus antepassados, da gratidão e principalmente do respeito. E a partir daí ele desenvolveu, quando ele deixou de ser missionário, ele desenvolveu esta ferramenta de trabalho e que hoje já está sendo muito conhecida e utilizada inclusive na justiça. Pois é, mas como é que a justiça pega um conceito desse, vamos dizer, um conceito mais intimista, mais familiar, para aplicar e ter o objetivo, vamos dizer, que essas tribos também tinham? Na verdade, esse projeto que nós estamos conversando hoje, ele já está sendo desenvolvido na terceira vara de família da doutora Josiane Bezerra. É um projeto onde a constelação sistêmica, ela está auxiliando, ela está sendo uma ferramenta, ela está somando para que a gente auxilie e ajude na reconstrução de vínculos e principalmente na conciliação das partes. Como é que se dá? Hoje em dia sabe-se que a sociedade, as famílias, elas estão muito apartadas, as pessoas estão perdendo a noção das relações entre pais, filhos, principalmente entre casais. E os conflitos processuais, lógico, existe todo o processo, existe todo o papel, mas a gente sabe o que está por detrás. O que está por detrás daquelas reclamações na justiça, principalmente de nível familiar? Problemas familiares, Claro. Brigas familiares, mágoas, traumas, né? Raivas, separações problemáticas. Então, como é que a gente faz? Especificamente dentro da vara, como é que nós estamos levando essa ferramenta para a justiça? São escolhidos um bloco de processos, vamos dizer, existem vários processos de pensão alimentícia, de alimentos, então nós escolhemos por blocos aqueles processos relacionados num primeiro momento, vou dar o exemplo da pensão. Isso, vamos pegar a pensão. Vamos pegar a pensão, ali nós pegamos aqueles blocos, vamos 20 partes e nós convidamos, quando sai a citação, essas partes são convidadas a participarem das rodas de constelação familiar. É um trabalho, vamos dizer assim, vocês estão fazendo uma coisa de psicologia, de buscar outros meios que não a justiça pura e simples para resolver esses problemas, é isso? Isso, tem que ter muito cuidado quando a gente fala da psicologia, até porque a psicologia ela é um outro ramo, né? E sim, se utiliza de um viés mais terapêutico, digamos assim, sim. né? Porque existe a diferença da constelação para a psicologia. Na psicologia existe uma interação maior com o psicólogo, existem as consultas. Na constelação familiar é feita apenas uma vez, um encontro, digamos assim. Então, como é que nós fazemos? A gente marca, eles são convidados, no dia eles comparecem e lá se faz o trabalho da constelação. Como é? Primeiro a gente traz para as partes que estão lá como se deve, de fato, ter relações saudáveis na família. E o Bert Hellig, quando ele desenvolveu, ele trouxe o que se chama de frases de soluções, que são palavras que devem ser utilizadas entre as partes, nas relações de casais, por exemplo, nas relações entre pais e filhos. Um exemplo, quando um pai e um filho estão em seus lugares diferentes do que deveriam estar dentro da família, ou seja, um filho está ocupando um lugar de um pai, ou um pai
troca de lugar com este filho, quando a gente coloca na constelação, isso é mostrado. Mas os resultados que vocês estão conseguindo, se, por exemplo, é só uma vez, ao contrário da psicologia, onde você tem vários encontros até vocês chegar a um denominador comum, vocês reúnem só uma vez. Nessa única vez, dá para sentir esses resultados? Já tem como avaliar? Entendo. Dá para sentir. Na verdade, são feitas pelo menos de 1 a 2 vezes por mês as rodas. Dentro da justiça, no fórum. Existe uma sala que nós estamos utilizando. E aí, nessas reuniões, essas partes são convidadas, às vezes elas vão mais de uma vez, e se é conversado sobre esse restabelecimento de vínculos, como a importância dos alimentos para o filho, como deve ser de fato uma relação de um pai para um filho, de um filho com um pai. E lá nós fazemos dinâmicas. Quando nós fazemos essas dinâmicas e colocamos um pai, um filho, ou um marido com a esposa, ou casais que estão se separando, dentro da dinâmica que é mostrada, que existe um método fenomenológico que a constelação traz, eles veem que existe uma forma de se relacionar mais correta do que aquela que eles estão fazendo, que eles estão se relacionando. E vocês têm um grupo especializado para fazer isso? Por exemplo, vocês trazem profissionais de fora para fazer isso? Ou são os próprios, vamos dizer, as próprias pessoas envolvidas? Juiz, assessor, todo mundo que faz esse mesmo trabalho? Nesse primeiro momento, eu estou realizando as rodas. Né? E após as rodas, nós marcamos as audiências com 10 dias depois e as partes retornam após as rodas da constelação e nas audiências elas têm a oportunidade de falar sobre a experiência que elas viveram lá e o que elas compreenderam a partir do que elas viram das dinâmicas, o modo como elas estão se relacionando. Por exemplo, algumas percebem imediatamente que estão numa relação equivocada, ou que estão com o local trocado, ou que elas precisam reconhecer aquela pessoa da qual que elas estão se separando, e dali elas levam para a audiência, elas dizem, e a gente consta em ata, o que elas compreenderam, o que foi trazido para a consciência delas. Ok, esse assunto é bem complexo, a gente vai fazer um intervalinho aqui, vamos tomar um cafezinho, a gente volta para conversar, um minutinho só. De volta para continuar falando sobre essa ferramenta que está sendo utilizada nessa solução de conflitos, vamos dizer assim, familiares. Cláudia, assim, o resultado vocês conseguem mensurar no novo encontro, mas o resultado, assim, daí para frente, vocês fazem acompanhamento? Você, por exemplo, um casal que está lá tentando se separando, mas de repente vocês conversaram, eles começaram a ver tudo com outros olhos. Dá para acompanhar depois esse casal ou como é que fica a partir de então? Olha, como esse projeto está iniciando, nós ainda estamos na fase das marcações, das conversas e dos mutirões. Após os mutirões, nós de fato estamos nos organizando para que a gente tenha um acompanhamento. Porque quando a pessoa vai na audiência em que ela lá diz que ela compreendeu de verdade, trouxe para o consciente dela de que aquela relação naquele formato ela não poderia continuar, então isso de algum modo já nos ajuda para que esses processos não repitam. É verdade. Porque ali elas começam a fazer a autocomposição a partir do cônjuge delas duas. Elas duas são capazes de conversar. Mas existe a possibilidade de conciliação numa conversa dessa? Exatamente. Depois das constelações, das rodas, que a gente marca os mutirões, onde são realizadas as audiências, as partes conciliam a partir do que elas compreenderam das rodas da constelação. Por exemplo, como já houve muitos casos e há depoimentos onde a parte diz, lá estão nas atas, uma disse assim: eu depois da constelação compreendi que a culpa
na relação não era só dele, eu também trazia a minha parte de culpa. E agora eu quero conciliar, compreendendo a partir daí que eu também posso fazer minha parte. Entendi. É uma forma de fazer se enxergar dentro da relação. Exatamente. Não imaginar que a culpa sempre do que não deu certo é do outro, a nossa tendência natural, né? Que é a nossa tendência natural, exatamente. Com relação à pensão alimentícia, por exemplo, às vezes os pais são muito reticentes ou relutantes na hora de fazer esse pagamento. Depois de uma conversa como essa, mostrando a importância, como você falou, da alimentação para o filho, dá para ele sentir, vocês conseguem perceber se ele sente que aquilo é não uma imposição, mas uma responsabilidade dele? Sim, exatamente. Quando a gente faz as rodas, a gente procura mostrar que aquilo não é uma imposição, uma obrigação em si, embora seja, porque ele tem uma obrigação é uma moral, obrigação, vamos dizer, né? Pelo menos moral. Mas ele passa a ter uma consciência de que é importante que ele contribua. Não também só com o alimento, porque o alimento aí ele se estende a uma presença, a um carinho, a material escolar. O alimento, inclusive, ele sai de lá que essa compreensão de alimento ela é maior do que o simples dinheiro. Sim, claro. E claro. muitos nas audiências falam, inclusive, que ele compreendeu que não era só o alimento no sentido financeiro, mas que ele também deve dar carinho ao filho. E isso é um passo, por mais que seja pequeno, mas é uma consciência que vai chegando. Quer dizer, é pequeno naquele momento, mas é uma coisa que vai se refletir a partir dali na vida dele e do filho, que vai dar uma qualidade melhor nessa relação. Exatamente. Aí ele já aceita, com menos resistência, contribuir na educação, ficar mais perto, ele começa a querer a estar mais presente com o filho. Entendi. Depois de uma rodada de conversa dessa, quando eles vão para esse processo de conciliação, dá para sentir se a coisa flui melhor nessa conciliação? Flui. Flui porque eles se liberam mais. Uma das coisas que a gente trabalha nas rodas é a liberação do perdão, das mágoas, dos traumas. A gente leva esse trabalho também. Então, muitas vezes a gente percebe que existe mesmo essa liberação e eles vão mais desarmados. Às vezes eles lá não conseguem nem conversar. Quando chega na audiência, eles conseguem pelo menos se olhar e dialogar. E dizer, não, a partir de agora, a partir daqui, nós vamos pelo menos nos entender em prol do nosso filho. Pois é, quer dizer, quando chega na frente do juiz, a coisa já está mais ou menos encaminhada. Né? Cada um já tem uma percepção do que vai acontecer ali e vamos dizer, do compartilhamento de culpas, se houver, de responsabilidade pelo resultado que está tendo ali, né? Por enquanto está só na terceira vara da família, não é isso? Está só na terceira vara. Mas existe a possibilidade de um trabalho como esse ser estendido assim para outras varas ou outros existe, âmbitos? Além das outras varas, já existe no Ministério Público, né? Lá eu trabalho, sou servidora de lá. Nós estamos iniciando um trabalho de constelação familiar junto com o núcleo de mediação e de autocomposição que está sendo criado. E nós fazemos parte desse projeto. Será que dá de alguma forma, assim, vamos pensar bem otimista, dá para, daqui a um tempo, vamos dizer, desafogar um pouquinho esse trânsito de processos na justiça que às vezes é tão complicado, que se arrasta por tanto tempo por falta de conciliação? Olha, na verdade, esse é nosso objetivo, contribuir para isso, porque a justiça está abarrotada. Precisa que sejam criados outros meios mesmo, outras formas para que as pessoas consigam se empoderar. Sim. E a partir delas mesmo resolver seus conflitos, seus problemas. Né? A gente precisa pensar num outro modo de que as pessoas possam resolver suas demandas por elas mesmas. Até porque a justiça, o justapor, né, dá a cada um o que é seu. Eu sei o que é melhor para mim, você sabe o que é melhor para você. Então, a partir daí, quando eu tenho uma noção, uma consciência, eu sou capaz de dizer aqui o que é bom para mim ou o que não é, o que eu quero ou o que eu não quero. Então, aí ele já não vira nem uma constelação familiar, ele já pode se estender para além da família, para a sociedade, para
sei lá, para a escola, os resultados podem ser percebidos em outras áreas, né? Não, com certeza. Hoje a gente desenvolve esse projeto da justiça pelo fato de eu ser servidora do Ministério Público ser da Justiça, mas além disso, né, como eu te disse, a constelação familiar ela é fenomenológica, então ela se estende a todas as áreas, a todos os âmbitos. E eu, particularmente, atendo, realizo trabalhos fora da justiça, questões pessoais, financeiras, saúde, relacionamentos. Até seu tom de falar já é bem tranquilo, é bem tranquilizador. Você é terapeuta não, né? Hoje eu trabalho, além de servidora, eu sou terapeuta, eu trabalho com a constelação familiar. Pois é, assim, eu acho que o seu modo de falar passa uma tranquilidade já, acho que fica mais fácil de absorver os conhecimentos a partir daí. Foi muito trabalho, pessoal, para chegar a falar mais manso, digamos assim, até porque quem me conhece sabe que eu sou mais agitada. Era, na verdade. Agora não parece não, ela está bem zen, bem tranquila. Bom. Acho que dá para absorver mais esse tipo de ideia quando vem de uma forma mais tranquila também, mais calma, né? Quando ela não vem como imposição, ela vem como uma possibilidade de reconhecimento. Isso, falaste uma palavra muito importante, reconhecimento. Tudo começa do reconhecimento, de como é, o que foi, o que é e o que será. Quanto mais a gente resiste a tudo aquilo que acontece na vida da gente, mais a gente dificulta. A gente precisa reconhecer e aceitar e partir por diferente para fazer melhor, né? Olha, muito interessante, gostei muito desse trabalho. Depois você vai voltar aqui para me dizer como é que está sendo os resultados, o que vocês estão conseguindo de resultados nessa conciliação através de experiências como essa. Achei muito, muito interessante. Cláudia Chaves, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Um bom dia, muito, muito bom para você. Eu que agradeço pela oportunidade. Muito obrigada. Ok. Bom dia para você também. Já sabe, essa entrevista fica aqui para você. Olha agora, depois pode acessar o nosso site, está lá toda prontinha. O nosso conteúdo está prontinho para você ver a hora que você quiser, inclusive nas nossas páginas nas redes sociais. Mas só para te lembrar, eu estou aqui te esperando todo dia, tá? Às 8h30 da manhã. Tchau.